A fé desvenda o invisível agir de Deus. Esse é o nosso tema nesta live. Gostaria e desejo que Deus abençoe você, sua família, que essa semana seja uma semana muito abençoada e que Deus guarde todos vocês na fé, no amor. Alguma vez você já pensou que talvez não exista Deus nenhum? Você já pensou que talvez tudo isso que nós acreditamos e vemos que realmente não acontece? Você já teve dúvida se ao morrer não cairia num grande vazio? Acabou tudo, realmente encerrou tudo e não há mais nada depois da morte? Você já teve essas dúvidas na vida? Eu já. Você já teve dúvida de que mesmo que exista um Deus, ele não está nem aí para o que acontece conosco, seres humanos? Nem aí, ele não liga, mesmo que ele exista. Já teve estas dúvidas? Eu já. E digo a vocês que tive essas dúvidas já sendo pastor, ensinando a Bíblia, orientando as pessoas. Tive essas dúvidas, crises de fé que tive. E o que me ajudou a superar essas crises, gente, foi uma coisa só. Não foi assim, eu sou pastor, então eu tenho que realmente acreditar nisso, ou assim, tá aí a Bíblia, eu tenho que crer na Bíblia, é o único jeito. Não. O que me ajudou a superar a crise de fé foi pensar em uma pessoa, Jesus Cristo. Toda vez que eu tinha essas crises, eu pensava em Jesus. Tudo que Jesus fez, então, não significa nada. Se nada existe, se Deus não está aí, tudo que Jesus fez não representou nada. Todas aquelas palavras maravilhosas que ele falou não significou nada. Tudo o que ele fez em minha vida, pelo menos assim, do que eu acredito que tudo, sua morte na cruz, tudo que ele fez, influenciou minha vida para ser minha vida tal como ela se seguiu após conhecê-lo. Será que tudo isso é nada? Será que tudo isso é um vazio que eu criei? Não pode ser. Então, quem me livrou das crises de fé foi me lembrar, foi olhar para uma pessoa, Jesus Cristo. É Jesus quem sustenta minha fé. E eu quero falar sobre essa fé. A fé que, mesmo tendo as dúvidas, mesmo vivendo suas crises, permanece em nós e nos habilita e nos capacita a desvendar, a perceber, a olhar o agir invisível de Deus. Sim, porque Deus age de uma forma invisível. E só os que têm fé em Jesus Cristo, são capazes de discernir essa ação de Deus no mundo. A ação de Deus nunca será claríssima, anotada, experimentada, no sentido de que dá para medir. Não. O agir de Deus será sempre invisível, como invisível ele é. Para que aqueles que têm fé creiam, e quem não tem, vai ter motivos para dizer aos que têm fé: está vendo? Não estou vendo nada. Sim. A fé é o elemento em nós que nos habilita a ver o agir de Deus.
invisível. Então vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Então vamos lá. O que nos leva a crer num Deus que age é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu espero alguma coisa, eu espero nas promessas de Deus, eu espero em algo que Deus vai fazer. E a fé é a prova para a pessoa das coisas que não se veem, mas acontecem. Não se veem, mas estão aí. Deus não é visto, mas está aí. O agir de Deus não é visto, mas está aí. Mas está aí. Eu posso depois perceber as consequências do agir de Deus pela fé. Porque quem não tem fé, ao ver aquelas consequências, não vai ligar a Deus. Mas pela fé, eu ligo as consequências que eu vejo no agir de Deus. O que nos leva a crer num Deus que age é a fé. E a Bíblia ela é muito clara que Deus age, Deus está interessado em nós, Deus nos ama, Deus nos quer bem e Deus nos chama para sermos seus filhos. Isso é um ensino bíblico muito claro. O que nos leva a acreditar nisso é a fé. Agora, não é a fé pela fé. Eu acredito em alguma coisa. Não é. Tem gente que tem fé em ET, OVNI, seres de outros planetas, tem fé, acredita. É dele. É uma fé, ele acredita nisso. Que isso é o que realmente existe. Não é fé em alguma coisa. Não é fé na fé. Não. O que o texto nos diz e mostra no seu contexto é que a fé é a fé em Jesus Cristo. É a fé em Jesus que nos leva a entender o agir invisível de Deus. A fé em Jesus Cristo. Quando o autor de Hebreus escreve a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ele está pensando em um Deus que ao enviar seu Filho nos faz promessas. Em um Deus que fez promessas desde o Antigo Testamento. Em um Deus que dá a sua palavra de que, por exemplo, ele nos protegerá em todo o tempo. É em um Deus conforme o Evangelho de Jesus. Não é em um Deus qualquer, por exemplo, um Deus impessoal ou muitos deuses. É um Deus que se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Então, essa fé aqui não é qualquer fé, é a fé direcionada para Jesus. É Jesus, veja bem, o autor e sustentador da nossa fé. Jesus é quem sustenta a nossa fé. Jesus é quem faz com que a fé apareça em nós. Sem Jesus, essa fé não apareceria. Mas com ele, sim, aparece. Portanto, a fé é em um Deus que o Evangelho de Jesus nos revela. Então, nossa fé é claramente direcionada para um Deus que é o Pai de Jesus, para um Deus que enviou seu Filho por amor, para um Deus que se revela a nós através desse Filho. Essa é a fé do qual o autor fala. Essa é a fé no qual nós podemos ter certeza de coisas que não se veem.
da ação de Deus que não se vê. É essa a fé. É a fé centrada, dirigida para Jesus Cristo e seu Evangelho, suas boas novas de perdão, de salvação, de amor, de paz, de reconciliação. É essa fé que é a fé que nos faz ver o agir de Deus. Só pela fé, só por este tipo de fé, é que podemos crer no agir amoroso de Deus. Então, através dessa fé, nós não apenas sabemos que Deus está aí, que Deus é, nós não apenas sabemos que Deus criou todas as coisas, mas nós também sabemos que Ele dirige a história humana e Ele ama cada um dos seres humanos. E que Ele age para com todos de uma forma amorosa. Sim, claro. Pode dizer, mas Ele também é justo quando as pessoas cometem pecado. Claro, mas a aplicação da justiça dele é uma forma de amor. Então, em todas as coisas, Deus age de uma forma amorosa. João vai dizer, Deus é amor. Se você quiser, qual é o parâmetro para eu saber o que é o amor? Deus é amor. Portanto, Deus age de forma amorosa para com os seres humanos. Só pela fé, a fé direcionada para Jesus, que você pode acreditar nisso. Porque você vai ler que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Portanto, toda a ação de Deus é um agir amoroso. Só que você não vai ter nenhuma evidência humana de que isso é verdade. Quando você vê um menino de 4 anos, filho único, de um casal que o ama demais, entrar no hospital com problemas pulmonares, passar um tempo, todo mundo orando por esse menino, todo mundo orando por ele, e depois ele falecer, depois de ficar 1 mês no hospital com dores, com agonia, e ele falecer, você não tem nenhuma evidência de que um Deus amoroso cuidou de toda aquela situação, tanto do menino quanto dos pais. Você não tem nenhuma evidência, a não ser a fé. Nenhuma evidência, a não ser a fé. Quando você ouve que um determinado governante jogou bombas em cima de uma população de seres humanos e em 1 semana, através dessas bombas, matou mais de 200 crianças, você não tem nenhuma evidência de que Deus haja de uma forma amorosa. Porque 200 crianças morreram em 1 semana por conta de bombas. E pela evidência, não havia Deus nenhum para protegê-las. A única coisa que garante que nesse mundo mau, onde a maldade acontece, onde coisas terríveis acontecem, coisas que doem nosso coração acontecem, que nesse mundo Deus está agindo amorosamente, se chama fé. Fé conforme Jesus nos ensinou. Jesus disse que o Pai cuida de todos os seus. De todos os seus. Nenhum fio de cabelo cai sem que o Pai saiba. O Pai cuida de todos os seus. Somente a fé lhe dá essa certeza, essa condição. Você não vai ter outra evidência, nenhuma outra, apenas a fé. Pela fé, você sabe que Deus age de uma forma amorosa,
apesar de situações que você não consegue entender por que elas acontecem. Por que é assim? Por que foi desse jeito? Por que a maldade não foi restrita? Só a fé, conforme Jesus nos ensinou, nos ajuda a crer num Deus que está agindo amorosamente de forma invisível. Só a fé. E será por essa fé na revelação de Jesus que você vai agir no mundo. O versículo 2 diz: porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Ou seja, ali ele está falando do povo do Antigo Testamento, né? Ele vai citar, capítulo 11, ele vai citar um monte de pessoas que agiram pela fé. Ele vai falar de Noé, de Abraão, ele vai falar de muita gente. Muito bem. E de gente anônima também. Muito bem. Por ela, pela fé, eles, os antigos, alcançaram bom testemunho. O que ele quer dizer com isso? Eles agiram, eles viveram, dando um testemunho digno, dando um testemunho relativo a esta fé que tinham. Ou seja, eles viveram de uma forma que dignificaram essa fé que eles tinham. A fé pessoal, eles tinham. E eles, ao viver, dignificaram isso. O que eu quero dizer é que só pela fé em Jesus Cristo, conforme Jesus nos ensinou, só por esta fé, você pode viver de uma maneira digna no mundo. Você não se corrompe. Você não pratica o mal, porque todo mundo está praticando o mal e você também vai praticar. Todo mundo está enganando, você também vai enganar para ganhar dinheiro. Todo mundo está vivendo na imoralidade, você também vai viver, porque afinal você também quer aproveitar. Só pela fé, você dá um testemunho digno desta fé centrada em Jesus. É só por ela. Então você vai se manter fiel, você vai se manter com uma postura correta, com uma postura de amor, com uma postura de paz, com uma postura de ajuda, com uma postura de misericórdia. Você vai se manter assim, com base nesta fé. Pela fé, os antigos deram testemunho. Você também. Pela fé, você dá testemunho desse Deus que você acredita que age invisivelmente. Isso vai acontecer com você também. De uma forma que os outros não veem, invisível, você vai fazer o bem. Você vai ser uma pessoa digna por causa desta fé centrada, revelada por Jesus Cristo e que vem a você através dele. Permaneça firme na sua fé. Que sua fé tenha fundamento em você. E que você olhe para Jesus e diga, mesmo que nada exista, eu estou com Jesus para sempre. Eu quero Jesus e eu quero viver por Jesus. Que Deus lhe abençoe e que essa fé faça parte da sua vida. A fé no Filho de Deus. A fé em um Deus que age amorosamente. Sempre. Deus abençoe você.